Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, do Ministério Jardim Riva. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje falaremos sobre a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Qual é a relação entre o avivamento e a missão da igreja? Avivamento é revestimento de poder, são frutos espirituais, dons espirituais, e missão da igreja é pregar o evangelho. Qual é a relação que existe entre esses dois elementos? Para que eu faça a missão, é necessário que eu esteja avivado? É necessário que eu esteja cheio do Espírito Santo? Aonde eu encontro base bíblica para dizer que isso é verdade? Então, este assunto e os que derivarem dele, estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e é sempre um prazer estar aqui. Hoje falaremos da lição de número 11, que vai ser ministrada dia 12 de março de 2023, cujo texto áureo diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está lá em Marcos, faz parte da nossa lição bíblica, da nossa leitura bíblica, e é uma ordem até um pouco pesada, mas a ordem é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é uma palavra direta do Senhor Jesus. E a verdade prática é, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então nós estamos vivendo um momento em que é necessário que a igreja esteja cheia do poder de Deus. A nossa leitura bíblica se encontra lá em Marcos 16, 14 ao 20, vou ler apenas alguns versículos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro momento do Senhor Jesus é chamar a atenção pela falta de fé dos seus discípulos, que a fé é o ponto culminante para que a obra pudesse ser feita. Então, nós temos aqui a nossa introdução, que vai falar exatamente sobre a igreja primitiva. Os primórdios dos cristãos, eles eram conhecidos pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Então a igreja, lá no primeiro século, quando ela foi despertada logo após a morte do Senhor Jesus, e ela foi revestida do poder, eles tiveram esse comportamento de evangelizar, cuidar das pessoas, e a vida desses homens nunca mais foram as mesmas, depois do grande revestimento do poder. E nós consideramos que o crente, depois de revestido do poder, a vida dele nunca é a mesma. Eles, lá no início, receberam o poder para cumprir a missão de evangelizar. Hoje, nos nossos dias, com tantas narrativas diferentes, com tantas ideias diferentes, é mais do que necessário o revestimento, o avivamento espiritual para que se possa proclamar com êxito o Evangelho. Nosso primeiro tópico vai falar assim: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Nós sabemos, que realmente os discípulos, no momento que o Senhor Jesus foi crucificado, houve um certo desânimo no meio dos discípulos. Alguns voltaram a pescar, outros foram para suas casas, e realmente houve esse desânimo. Mas a Bíblia vai dizer que depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso para os seus discípulos que estavam desanimados. Então, frente ao desânimo, frente à
postura dos discípulos dizer tudo acabou, tudo, ele foi embora, ele morreu, Jesus ressuscita e diz, calma, não é assim não, vamos em frente, temos uma grande batalha pela frente. Então, eu estava lá, né? Então, logo na sequência, eles ouvem o testemunho de Maria, né? Falando que Jesus tinha ressuscitado, foi no túmulo, e eles simplesmente não acreditaram, estavam completamente desolados. Então, isso aconteceu realmente lá no início. Aí nós temos o segundo tópico que fala a aparição de Jesus aos discípulos. Todos estavam reunidos e portas fechadas. Jesus, então, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Então, no momento mais crítico, que parecia que era uma reunião para dizer, olha, vamos parar tudo, vamos desistir de tudo, o Senhor Jesus aparece no meio deles, e eles achavam que estavam vendo o Espírito, mas Jesus diz, olha, mostrou-lhes a mão, os pés perfurados, mesmo assim eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Então foi necessário realmente um abalo, né? Um tocar do Senhor aos seus corações. Depois da ressurreição, Jesus então deu aos discípulos a mandado aí da grande comissão. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Jesus naquele momento, ele prometeu sinais, ele prometeu curas, ele prometeu realmente a todos que crescem, né? Todos os lugares, por onde eles fossem, era necessário pregar o evangelho. Aí, quando eles vão para, depois do Pentecoste, nós vamos ver que os discípulos pregaram com unção, expulsaram o demônio, curaram os enfermos, né? Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, Felipe curou muitos enfermos. Então, o que nós temos aqui? A igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar. Então, o avivamento ele é indispensável para se proclamar o evangelho. Então, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder é de suma importância para a pregação do evangelho. Muito bem. O nosso segundo tópico fala sobre o avivamento na missão da igreja local. Olha que interessante, o nosso primeiro tópico vai falar assim, o avivamento nas missões locais. Então nós sabemos que a presença do Pentecoste na vida dos nossos irmãos lá da igreja primitiva fez muita diferença, produziu uma chama no coração, né, dos seguidores do Senhor Jesus. E mesmo com as perseguições que eles tiveram, eles começaram a pregar o evangelho por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, eles foram perseguidos, presos, mas eles não deixaram de pregar, e começando por Jerusalém. Então, a gente percebe que esse modelo ele tem que ser aplicado hoje. Eu prego em São Paulo, onde eu moro, vou para os interior, que é Samaria, um pouquinho mais distante, Samaria, e de pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu tenho que procurar sair para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então isso a gente percebe aí os municípios, né, os bairros, para a gente poder fazer esse trabalho, tá? Mas tudo a igreja precisa estar avivada para que possa cumprir aí com a presença dos dons espirituais, logicamente o fruto do Espírito, para que tenha condições de fazer um trabalho ativo, um trabalho de vida e um trabalho que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Nosso segundo tópico fala sobre o avivamento nas missões regionais.
Então, o comentarista vai deixar claro aqui para nós, né, que a gente começa no nosso centro, no estado brasileiro, e depois vamos para o interior, para diversas regiões, né, Judéia e Samaria, como eu já até havia falado antecipado. Mas é importante impactar Jerusalém. E para impactar é necessário realmente estar cheios do Espírito Santo. Aí diz aqui sobre o terceiro tópico, missões regionais atualmente. O que nós precisamos? É que haja um despertamento realmente nos dias de hoje, né? Nos grandes centros, para que as cidades de porte médio, município pequeno, possam também sofrer esse mesmo impacto. Então, normalmente saem das cidades grandes e vão para cidades pequenas para levar o evangelho, ok? Cumprindo aí a grande comissão, né? Aconteça sem... E no Brasil, no caso do Brasil, sem que haja perseguições, né? Nós precisamos nos despertar, porque nós temos essa liberdade, é uma liberdade constitucional e a gente precisa aproveitar para levar o evangelho para todas as cidades, bairros, municípios, em todos os lugares, né? É importante. Mas nós precisamos orar para que essa unção possa estar sobre nós e vidas venham se render a Cristo. Então, uma igreja avivada, ela demonstra que Pentecoste está ativo na prática missionária. Então, para que eu faça a prática missionária verdadeira, com sucesso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E nosso terceiro tópico falou avivamento e as missões transculturais, né? Então, lá em Atos 1:8, Jesus disse, né, aos seus discípulos, que haveriam de levar a mensagem até os confins da terra. Então, eles ganharam alma para Cristo na Fenícia, em Chipre, Antioquia, e há relatos de que Paulo chegou assim talvez até na Espanha, levando o evangelho. Estava lá em Roma e provavelmente chegou até a Espanha. Primeira igreja missionária, primeiro tópico aqui, na igreja de Antioquia, ela já realizava as missões locais, missões urbanas, e ali muitas pessoas aceitaram Jesus. Foi um motivo que foi enviado para lá, né? Foi enviado para lá Barnabé e Saulo. Foram os primeiros missionários enviados como missões transculturais. E eles então ali foi através do trabalho de Paulo que a Europa, né, pré-cristã se tornou um continente cristão. Então a Europa passou a ser cristã através do trabalho de Barnabé e Paulo ali, né? Então Deus ele levanta homens cheios do Espírito Santo para evangelizar, né? Levantou, né, para evangelizar o velho continente. O segundo tópico diz evangelização e decadência espiritual da Europa, né? Houve esse avanço, houve esse crescimento, mas a gente vai ver que lá o evangelho a partir da Europa ele vai se espalhar para o mundo todo, né? Até a América, alcançou a África. Nós temos o caso de David Livingstone lá em 1841 e 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Nós temos o caso também, foram movimentos espirituais tão extraordinários, se espalharam para outras partes. Por exemplo, Hudson Taylor foi missionário na China em 1853 e 1905, e entre outros missionários que se espalharam aí por toda aquela parte da Europa e também a parte da Ásia, levando o Evangelho. Agora, houve um esfriamento e a gente vê que hoje a Europa está necessitando de missionários, né? Diz que apenas há países aí no velho continente que apenas 5% das pessoas frequentam igreja. Então, o clamor pelo avivamento e as missões transculturais, né, que seria outros países, outras culturas, estão realmente clamando aí, né? E é importante que a gente pare para orar, para que Deus levante pessoas para poder fazer esse trabalho, tá? Então, se a gente olhar lá para a igreja primitiva, né, elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem
o evangelho a toda criatura. Então esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, começando pelos pastores, né? E aí líderes, dirigentes, que vai reavivando a obra. Aí vem a oração de Abacuque. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Então nós precisamos realmente orar para que Deus possa levantar homens e mulheres para fazer essa obra transcultural. Então, resumindo, o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. E concluindo aí, é importante, os cristãos avivados têm que demonstrar aí um compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Então precisa haver amor pela obra, né? Para cooperar na evangelização tanto local, como regional, como transcultural. E aí a gente vê em várias igrejas cristãs, né, mesmo no século de falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons espirituais, do Espírito Santo e o fervor pela busca de almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus. Então, se houver um avivamento espiritual, e esse avivamento, começando ali pelo púlpito, começando por líderes, que vai envolvendo toda a igreja, havendo um avivamento, com certeza haverá o proclamar do Evangelho por todo o mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.